Fala torcedor, fala torcedora, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um Informa Fogo. Este vídeo quase rotineiro todos os dias para falar de Botafogo, para trazer a minha opinião de torcedor para torcedor. Vamos falar nesse vídeo aqui sobre a vitória do Botafogo no sábado, né? Vamos falar também sobre as falas do John Textor, né? E vamos dar trazer alguma outra coisinha aqui também. Tudo isso logo depois que você se inscrever neste canal, que você curtir e compartilhar, para que mais botafoguenses consigam ver este conteúdo, consigam consumir este conteúdo e que a gente consiga bater a meta, que a gente está quase chegando, né? Nós temos essa semaninha aí para chegar a 200 inscritos, nós estamos com 162, né? Então assim, eu conto muito com você, com a sua ajuda, para que a gente consiga chegar no final de janeiro com essa meta de 200 inscritos. E sem mais enrolação, roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Meus amigos, John Textor pediu, né, e concedeu uma entrevista para o canal Arena Alvinegra, né, o canal que é do TF, o canal do setor visitante, para falar, né, sobre as questões, né, que envolvem o Botafogo e que envolvem ele, né. Neste mesmo dia, né, aconteceu a manifestação lá, né, o protesto por parte das torcidas organizadas, né, a Fúria Jovem, a Torcida Jovem, né, inclusive a Loucos, enfim, as torcidas se reuniram, protestaram na frente do Newton Santos, né, e o Textor quis, né, dar entrevista, né, para esclarecer alguns pontos diante da torcida, né, no canal do TF, no canal do setor visitante, né, no canal da Arena Alvinegra, que é do DEP e do TF. As perguntas foram pertinentes, ninguém passou pano, tira até que o chapéu e os parabéns pro TF, pro Gentili, pro Pedro Depp, né? Pedro Depp, inclusive, que conseguiu incomodar um homem com a pergunta dele, né? Se ele deixaria o cargo ou tudo mais, e ele até falou, não, sabe, se alguém quiser comprar, eu tô aqui para negociar. Mas vamos ouvir aqui umas falinhas do que o Textor fez, né, do que o Textor falou nessa entrevista, e vamos trocar alguma ideia aqui logo após essas falas. We're the 90% owner of this club. I'm the majority owner of Eagle, which owns the 90%. It's quite possible that ownership will change over the next investments, these investors I'm bringing in, and that's a good thing. But when things get difficult, you don't leave. That's ridiculous. Things were impossible when I showed up at this club. We had challenges that you would not believe, and we stayed tough internally. We were constantly criticized by the fans. It's been brutal with the fans at various times, and we kept working and we kept fighting, and we brought this club the best year in 120 years. I don't care that the fans don't appreciate that anymore. I don't care. Reputation is who people think you are. Character is who you really are. And I am the right owner for this club because I do my work every day and I don't worry about the bullshit in the press, and I don't worry about supporters that love me, that hate me. I go to work every day for the supporters, and I've given these supporters the best year in the history of this club, and we're going to work very hard to do it again. Supporters are very short term. The fact that they could actually ask me to leave the club after what I've given them, I think is patently absurd. If they want to raise money and buy me out, make an offer. But until then, fans should find it very hard to trust this situation because as we've been negotiating with Aerie, these negotiations have to be kept confidential. It really hurts the club if Aries, Michelle Kang, the other parties at Eagle are constantly seeing the progress of our negotiation out in the public. So it's one of those very difficult times where you've got solution and the supporters of Botafogo will end up being happy, but you can't tell them anything while you're going through it. And I'm very sorry for that, but these confidential negotiations with Aries and other partners at Eagle, they have to be kept quiet until they're complete. Now, I can tell you that in the past 2 days, we finally got approval to bring capital into the club. We had an affirmative vote at the board of Eagle. It's a board where I have significant rights, of course. I'm the majority owner, but I still have to go through the process. And the very good news is that this financing that we've been talking about for quite some time was finally approved by the independent directors on the board of Eagle. And so we look to
bring in a significant amount of capital this week. Finally, it's taken too long, but now I can talk about it. And I apologize for the lack of transparency. Bom, meus amigos, como a gente viu aí, promessas e mais promessas, né? Eu sei que é difícil a gente acreditar, mas partindo do pressuposto que quinta-feira John Textor estará aqui no Brasil acompanhando o Cruzeiro, o Botafogo versus Cruzeiro no Newton Santos, eu passo a acreditar que de fato, desta vez o transfer ban caia e que de fato podemos ter alguns atletas aqui junto com ele. Falo do Medina, né? Todo mundo sabe que o John Textor gosta, né? O John Textor tem aquele ego de quem é milionário, de quem é bilionário, de querer, né, chegar causando, chegar... Então, assim, acredito eu que ele não viria no Brasil sem ter novidades, né? Assim foi quando ele veio para apresentar o Renato Paiva, Deus, né? Então, assim, eu acredito que nos resta esperar para crer, né? Tá abalada a confiança dele com a torcida, isso aí é fato, né? Ele até justificou, né, nas falas aí que teve os processos aí do aporte que ele não pôde falar, porque eram coisas muito delicadas e tal, mas que tem gente vindo novo aí, enfim, né? Fez aí uma promessa aí de novos investidores junto com ele, né, junto da Eagle. A gente só espera que não seja um empréstimo, né, tipo cavalo paraguai, né, ou seja, só embololou de dívida mais e mais, e que se for para o bem do Botafogo, né, que ele continue administrando, que ele continue investindo. E assim, uma coisa é certa, a gente não pode falar que o Textor está aqui por causa de dinheiro, porque senão ele não escolheria o Botafogo, né, como ele escolheu. Ele tá só para fazer dinheiro, ele quer só... Não. Futebol e dinheiro pro dono não é assim que funciona, a gente sabe, né? Então, eu acredito que ele goste sim do clube, que ele tem sim as suas atrapalhoadas, né? As suas, como se diz, as suas maracutaiazinhas ali, mas que há algo verdadeiro ali, recíproco, né? Lógico, a gente não é bobo, a gente não vai confiar cegamente, sem criticar, sem trazer questionamentos acerca daquilo que não for correto, daquilo que não for benéfico para o Botafogo. Mas nos resta esperar. Comenta aqui para mim aqui, você ainda está confiando no Textor? Confia nessas promessas ou não? Você prefere esperar? Ou você é do time? Não, para mim já deu, o Textor tem que pegar o chapeuzinho dele e vazar. Quero ouvir sua opinião. Bom, vamos falar agora do Botafogo. Tem me animado, tem me animado. Esse segundo jogo do Martin Anselmo, a gente conseguiu ver que ele conseguiu repetir o esquema tático, o modo de jogar que ele gosta, com 3 zagueiros, um time muito próximo, um time com muita verticalidade, um time leve, que você vê que tinha aquela troca de passes ali muito rápido. E assim, uma coisa que é importantíssimo, né, que os jogadores já estão entendendo e conseguindo aplicar a ideia de jogo, o estilo de jogo do Martin Anselmo. Eu gostei muito do que eu vi do Botafogo contra o Bangu, né? Já tinha gostado do que eu tinha visto contra o Volta Redonda, mas contra o Bangu gostei mais ainda. Foi um time que, em momento algum, sofreu, em momento algum teve pressão, um time que, ao mesmo tempo que estava com a bola, na hora que perdia, estava em cima também, recuperava muito rápido, né? Eu acho que falta ali ainda ali no terço final ali ser mais decisivo, ser mais matador, né? Na hora que chega ali na frente, ali, Matheus Martins perdeu alguns gols, o Cabral parece que ainda não tinha conseguido se acertar, não tem conseguido se acertar ainda posicionalmente. O que a gente vê e o que eu quero muito ver é este estilo, é este time do Botafogo novo, do Martin Anselmo, jogando contra uma equipe grande, né? Com todo o respeito ao Bangu, ao Volta Redonda, mas assim, são times de menores expressão. A gente vai ter uma partida quinta-feira e um final de semana contra o Cruzeiro, que para mim hoje é um terceiro time, a terceira força do brasileiro, né? Porque fez um investimento muito bom, manteve a base quase toda. Então assim, quinta-feira no Newton Santos, a gente vai ver de fato, né, como é que esse esquema, como é que essa forma de jogar do Martin Anselmo de fato é. Porque assim, gostei muito dessa aproximação, dessa verticalidade, desse toque, dessa interação muito rápida, desse time bem compacto, mas eu tenho receio com times mais potentes, com times mais capacitados,
né, que tem um ataque melhor, que tem um meio de campo melhor. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer contra o Cruzeiro, né? Vamos ver o que vai acontecer contra o Fluminense, né? E espero e torço muito, e tenho gostado do que eu tenho visto, para que Martin Anselmi dê liga, como já tem dado, mais e mais, e que o Botafogo fique tinindo, né? Ainda mais se as promessas do Textor cumprir, né? Pensa chegar um Medina ali para compor também ali o meio de campo, né? E falando em Medina, eu queria destacar assim, alguns jogadores que para mim assim se sobressaíram muito bem, tem se sobressaído muito bem. O Alan tem, lógico, tem as limitações dele pela idade, mas o Alan tem se sobressaído muito bem. Chegou muito bem nesse último jogo, né? Deu 2 chutaços ali que o goleiro, mérito do goleiro, né? Montoro, bem como sempre, né? O Newton e o Matheus Ponte também quero ressaltar aqui, estão jogando e sabendo entender muito bem também aquilo que o Martin Anselmi gosta e que pede, né? Você viu o Montoro fazendo ali, o Matheus Ponte fazendo ali a defesa, mas também chegando lá em cima, lá na frente, lá participando do jogo. O Newton muito sólido ali também, Marçal não precisa nem falar, né? Então assim, é um time do Botafogo que tem crescido, que tem evoluído, que tem, acima de tudo, conseguido absorver e colocar em prática tudo aquilo que o Martin Anselmi anseia para o Botafogo. Vamos ver cenas do próximo capítulo. E falando ainda do Carioca, aconteceu uma coisa chata ontem. Tá aparecendo aqui pra vocês aqui, apareceu uma coisa. Ah, pai, tem um time aí que tá amargando a Série B aí, cara, do Campeonato Carioca. Que coisa chata, hein, cara? Que coisa chata, hein? Desejo tudo de ruim, né? Mas a gente sabe que agora vai pegar dois times de menor expressão, mas já pensou Série B do Carioca? Seria maravilhoso, não seria? Bom, meus amigos, comenta aqui o que você tem achado do time do Botafogo, o que você tem achado, né, deste Campeonato Carioca, quero ouvir sua opinião. Eu vou ficando por aqui, volto se precisar ainda hoje em um outro vídeo, né? Se não, amanhã a gente está aqui com mais conteúdo. Peço que você se inscreva, né? Curte, compartilha, vamos bater essa meta de 200 inscritos aí, não custa nada pra você, não vai te doer, não vai te machucar nem nada, tá bom? Só vai ajudar o Bruno, que vai entender aqui que você gosta desse conteúdo que ele produz aqui, tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus, te vejo no próximo vídeo e já sabe, né? Fogo!